Eu sempre fui cético. Nunca acreditei em energias, portais ou forças invisíveis. Até pisar no Vale da Lua, em Goiás. Naquele lugar, o tempo parece parar. O som do vento ecoa como se viesse de outro mundo e o chão parece vivo. As rochas, esculpidas pela água há milhões de anos, formam curvas perfeitas, crateras e figuras que lembram rostos humanos olhando o céu. Mas o que senti lá, nenhum guia conseguiu explicar. Dizem que o Vale da Lua é um dos pontos de energia mais fortes do planeta. Alguns turistas desmaiam sem motivo. Outros relatam ver luzes azuis surgindo do nada, dançando sobre as pedras. Eu não acreditava em nada disso, até o momento em que vi algo se mover entre as fendas. Algo que não parecia humano, mas também não parecia feito de matéria. O mais assustador é que meus aparelhos eletrônicos pararam de funcionar. O celular desligou. A bússola girava sem parar. E por um instante, eu ouvi um som grave vindo do subsolo, como uma frequência que vibrava dentro do meu peito. A sensação era de que o próprio solo pulsava. O guia me olhou com pavor e sussurrou: "Eles estão acordando." À noite tentei dormir, mas o céu estava estranho. As estrelas brilhavam mais fortes e uma luz branca cortou o horizonte em silêncio absoluto. Alguns chamariam de meteoro, outros de visita. Eu não consegui me mover, apenas observar enquanto aquela luz se aproximava lentamente do vale. No dia seguinte, acordei com marcas estranhas nos braços, como se algo tivesse me tocado. As pedras estavam mornas e havia um zumbido no ar, quase imperceptível, mas constante. Desde aquele dia, sei que o Vale da Lua não é apenas uma paisagem, é um portal. E eu fui um dos poucos a atravessá-lo. Quando voltei do Vale da Lua, ninguém acreditou no que eu tinha visto. Alguns riram, outros me chamaram de sonhador. Mas a verdade é que depois de andar por aquelas rochas antigas e ouvir o som que vinha das profundezas da terra, algo dentro de mim mudou. Desde então, passei a buscar respostas. Respostas para o que a ciência evita comentar e o que a espiritualidade parece já saber há séculos. O Vale da Lua fica na Chapada dos Veadeiros, no coração de Goiás. Um lugar que parece ter sido moldado por deuses, não por erosão. Ali, o rio São Miguel corre por entre pedras que brilham à luz do sol, criando sombras que mudam de forma conforme o vento sopra. Mas há algo além da beleza. Algo que faz bússolas enlouquecerem, aparelhos falharem e corações baterem em outro ritmo. Os moradores dizem que o vale respira, que ele sente a presença de quem o visita e responde de acordo. Neste vídeo, eu vou te contar o que vivi ali. Os sinais, os sons e o instante em que o céu pareceu se abrir diante dos meus olhos. Se você acredita que há lugares na Terra que guardam segredos do universo, fique até o fim. Mas antes de seguirmos nessa jornada, eu quero te fazer um pedido. Se inscreva no canal para acompanhar outras histórias misteriosas como essa. Deixe o seu like se também sente curiosidade pelo desconhecido. E me conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo essa história. Assim eu saberei até onde o mistério do Vale da Lua está chegando, porque hoje você vai conhecer um dos lugares mais estranhos e fascinantes do Brasil. Um lugar onde a terra fala, e nem todos têm coragem de ouvir. A estrada até o Vale da Lua parecia interminável. O asfalto sumia aos poucos, dando lugar a uma trilha de terra avermelhada que cortava o cerrado. O sol queimava alto, mas havia algo estranho na luz, como se o ar tremesse, distorcendo o horizonte. Quando o guia apontou para frente e disse: "Ali está", senti o estômago revirar. De longe, o vale parecia uma ferida aberta no solo do planeta. Um conjunto de pedras esculpidas por algo que definitivamente não parecia humano. Ao me aproximar, percebi o silêncio. Não havia pássaros, nem o som de insetos. Apenas o rio São Miguel correndo entre as rochas, como uma serpente líquida atravessando um labirinto cinzento. As pedras tinham formas que desafiavam qualquer explicação. Crateras arredondadas, curvas suaves e relevos que lembravam corpos entrelaçados.
O ar cheirava a metal e água fria. Eu sentia que cada passo ecoava dentro de mim. O guia, um homem de barba grisalha e olhar cansado, me observava em silêncio. "Não fale muito aqui", ele disse. "O vale escuta." Achei que fosse apenas superstição local, mas havia algo em sua voz que me fez obedecer. Ele contou que em certas noites o chão vibra e luzes azuis aparecem sobre as pedras. Disse também que o vale não aceita todos os visitantes, que alguns voltam doentes, outros simplesmente desaparecem. Caminhamos por entre formações rochosas que pareciam ondas petrificadas. Eu passava a mão nas superfícies frias, sentindo uma energia quase elétrica percorrer meus dedos. A textura das pedras era lisa, polida, mas carregava uma vibração que fazia minha pele arrepiar. Em alguns pontos, o rio desaparecia sob o chão e ouvíamos apenas o som abafado da água correndo sob os pés, como se o vale tivesse pulmões. Paramos diante de uma fenda estreita. O guia hesitou. "Aqui foi onde viram as luzes pela última vez", disse, apontando para o interior escuro. A temperatura ali era mais baixa. Havia uma sensação de pressão, como se o ar ficasse mais denso. E por um instante ouvi um zumbido, uma frequência baixa, impossível de identificar. Olhei para o guia. Ele apenas balançou a cabeça. "Eles estão aqui." Continuei andando, hipnotizado pelas formas ao redor. O céu acima parecia mais próximo, e as sombras se moviam mesmo quando o vento parava. Pensei estar tendo alucinações causadas pelo calor, até notar algo curioso. Minhas pegadas desapareciam em segundos. O chão parecia absorvê-las, como se o vale me engolisse aos poucos. Meu coração acelerou. O guia, então, tirou do bolso uma pequena bússola. O ponteiro girava sem parar, enlouquecido. "Isso acontece sempre aqui", ele murmurou. "Nem o norte sabe onde fica." Eu tentei rir, mas não consegui. Havia uma sensação pesada no ar, uma mistura de medo e fascínio. Era como se o lugar tivesse consciência, como se estivesse me observando. Paramos para descansar perto de uma das formações mais famosas, uma pedra em forma de cratera lunar. Ali, o sol refletia em 1000 tons de prata. O som da água batendo nas pedras era ritmado, quase hipnótico. Fechei os olhos por um instante e juro que ouvi algo. Uma voz baixa, distante, sussurrando palavras que não reconheci. Quando abri os olhos, o guia me olhava fixamente, pálido. "Você também ouviu?" lhes perguntei. Ele apenas respondeu: "O vale falou com você." Naquele momento senti algo mudar. O medo deu lugar a uma estranha sensação de pertencimento. Era como se eu estivesse sendo aceito por algo maior, uma força que me reconhecia. O vento soprou com mais força e uma poeira prateada se levantou, girando ao redor das pedras como uma dança. O guia se ajoelhou e fez um sinal com as mãos, uma saudação silenciosa, antiga. Quando deixamos o vale naquela tarde, o sol já se escondia atrás das serras. Olhei para trás uma última vez. As sombras formavam um desenho na rocha, um rosto olhando diretamente para mim, piscando. Naquele instante percebi que o Vale da Lua não era apenas um lugar. Era algo vivo. E de alguma forma, agora, eu fazia parte dele. Voltamos para o acampamento quando o sol começou a desaparecer por trás das montanhas. O céu do cerrado se tingia de laranja e roxo, e o calor do dia dava lugar a um frio seco que cortava a pele. Eu ainda sentia o zumbido no peito, aquela vibração grave que parecia vir do chão. O guia preparava o fogo e eu observava o horizonte. O Vale da Lua, à distância, reluzia sob a última luz do entardecer. Era como se as pedras estivessem esperando algo, uma presença. "Você vai ouvir coisas esta noite", disse o guia, sem levantar os olhos. "Não tente entender. Apenas escute." Eu ri, tentando disfarçar o nervosismo. Mas quando o vento soprou entre as árvores e o som ecoou como um sussurro humano, meu riso morreu na garganta. Era um som grave, arrastado, como vozes antigas misturadas ao farfalhar das folhas. E por mais que eu olhasse em volta, não havia ninguém ali. Quando a noite caiu por completo, o céu se transformou. Nunca vi tantas estrelas na vida.
Elas pareciam próximas, quase ao alcance das mãos. O rio refletia aquele brilho cósmico, criando a ilusão de um segundo firmamento sob nossos pés. Mas, entre tantas luzes, uma delas chamou minha atenção. Uma esfera azul parada no ar, logo acima das pedras do vale. Ela não piscava, apenas vibrava, e lentamente começou a se mover. "Não olhe direto para ela", sussurrou o guia, mas era tarde demais. A luz parecia me atrair, me puxar como um ímã invisível. Quanto mais eu olhava, mais sentia algo dentro da minha cabeça. Uma pressão, uma frequência que fazia meus pensamentos vibrarem. Meus ouvidos começaram a zunir e o tempo parecia desacelerar. Eu tentava me mover, mas o corpo não obedecia. A luz, então, se dividiu em 3 pequenas esferas que dançavam lentamente sobre o vale. Elas desciam e subiam como se estivessem vivas. O guia caiu de joelhos, murmurando uma prece em uma língua que eu não conhecia. Eu sentia o chão pulsar. A cada batida, uma onda de energia subia pelas minhas pernas, como se o solo respirasse sobre mim. E por um instante, ouvi um som vindo debaixo da terra, algo entre um canto e um grito. De repente, tudo ficou em silêncio. Nem vento, nem som, nem vida. As esferas se alinharam, formando um triângulo perfeito no céu. Então, uma linha de luz desceu até o chão, atingindo o centro do vale. A rocha brilhou e algo começou a se mover lá dentro, uma vibração profunda, quase orgânica. O guia gritou: "Feche os olhos!" Mas eu não consegui. E o que vi, jamais esqueci. Dentro da fenda que havíamos visitado durante o dia, algo se acendeu. Parecia fogo, mas era frio, uma chama branca girando em espiral. E do meio dela, uma sombra se ergueu. Alta, delgada, com contornos indefinidos. Não era humana, mas também não era completamente estranha. Era como olhar para um reflexo distorcido de nós mesmos. E ela olhou direto para mim. A presença me atravessou. Senti o corpo congelar e, ao mesmo tempo, leve, como se minha consciência se expandisse. Vi imagens passando rápido diante dos olhos. Oceanos antigos, tempestades de fogo, seres que caminhavam sob luas que não eram nossas. Era como se o vale estivesse me mostrando sua memória. E por um breve instante, percebi algo terrível. O Vale da Lua não era um simples acidente geológico. Era uma cicatriz, um registro de algo que caiu aqui há muito, muito tempo. Quando despertei, o fogo já havia apagado. O guia estava deitado ao meu lado, respirando com dificuldade. A luz tinha sumido, mas o ar ainda vibrava. Minhas mãos tremiam e eu sentia uma marca ardendo no antebraço. 3 pequenos pontos, como queimaduras em forma de triângulo. O silêncio era absoluto. E ao longe, um som ecoava das pedras. 3 batidas espaçadas como um coração lento. Ficamos acordados até o amanhecer, sem falar uma palavra. Quando o primeiro raio de sol tocou o vale, percebi algo que me gelou a alma. As pedras tinham mudado. Uma nova formação havia surgido, como se o solo tivesse se movido durante a noite. Era uma escultura, um rosto olhando o céu, e no centro da testa 3 pequenos círculos em relevo. A marca era idêntica à que estava gravada na minha pele. No dia seguinte, o sol parecia mais forte do que nunca. Eu ainda sentia a marca no braço queimando, como se algo pulsasse sob a pele. O guia, calado, evitava meu olhar. Enquanto desmontávamos o acampamento, ele apenas disse: "O vale te escolheu. Agora ele vai te seguir." Não respondi. No fundo, eu sabia que aquilo não era uma metáfora. Desde a noite anterior, eu ouvia o mesmo som, um zumbido constante, baixo, que parecia vir de dentro da minha cabeça. Quando voltei para a cidade mais próxima, Alto Paraíso, as coisas não melhoraram. Os eletrônicos paravam de funcionar perto de mim. Meu relógio digital travava. O celular desligava mesmo com carga cheia. Era como se eu carregasse um campo magnético invisível. Decidi procurar respostas e encontrei o professor Henrique Alvarenga, geólogo da Universidade de Brasília, conhecido por estudar formações rochosas anômalas da Chapada. Mostrei a ele as fotos e vídeos que consegui registrar antes de o celular morrer. Ele analisou tudo em silêncio.
Depois de alguns minutos, se recostou na cadeira e disse algo que não esperava ouvir. Essas marcas não são naturais. E o tipo de rocha do Vale da Lua, o quartzito, pode armazenar energia eletrostática em níveis altíssimos. É como se o solo ali funcionasse como uma bateria gigante. Ele então me mostrou relatórios antigos de expedições russas feitas nos anos 70. Todas falavam sobre pulsos de energia e distorções eletromagnéticas na região. Mas havia algo que os relatórios não explicavam: as luzes. Fenômenos de plasma, talvez, ele sugeriu. Mas seu tom era incerto. Eu perguntei se era possível que o vale emitisse frequências sonoras, capazes de afetar a mente humana. Ele me olhou com seriedade e respondeu: se isso for verdade, vocês não deveriam ter dormido lá. O som das pedras pode alterar o sistema nervoso, pode causar alucinações, ou despertar memórias que não são nossas. Saí de lá com mais perguntas do que respostas. Naquela noite, fui até a pequena pousada onde estava hospedado e tentei dormir. Mas o mesmo som voltou, baixo, vibrante e pulsante. Fechei os olhos e vi flashes de luz azul. Rostos antigos gravados em pedra, paisagens desertas, luas múltiplas. Acordei suando frio e o zumbido continuava, mesmo acordado. Era como se o vale ainda estivesse dentro de mim. Decidi retornar. Algo me dizia que só encontraria paz se entendesse o que o Vale da Lua realmente era. O guia se recusou a ir, então procurei outro morador local. Uma senhora chamada Dona Alzira aceitou me acompanhar até certo ponto. Ela vivia na região há mais de 70 anos e dizia ter visto as luzes desde criança. Quando mostrei minha marca no braço, seus olhos se encheram de lágrimas. Essa marca é antiga, ela disse. Os antigos a chamavam de selo da terra. Caminhamos juntos até o limite do vale. Ela se ajoelhou, tocou o chão e murmurou algo em voz baixa. Perguntei o que estava dizendo e ela respondeu: estou pedindo permissão para ele te ouvir sem te engolir. Fiquei em silêncio. O vento soprou forte, levantando poeira prateada que brilhou sob o sol. Dona Alzira me contou que há muitas gerações o povo local acreditava que o vale era um portal, uma ferida aberta durante a queda de algo que veio do céu. Os mais velhos falavam de uma estrela que caiu, ela continuou. Ela ficou presa dentro da terra e desde então o solo canta para ela. Eu queria desacreditar, mas cada palavra parecia ecoar no mesmo tom do som que eu ouvia há dias. Dona Alzira, então, me mostrou um colar antigo, com um pingente de pedra idêntico à textura do vale. No centro, 3 pequenos círculos. O mesmo símbolo da sua pele, ela disse. E isso é o selo. Você foi chamado. Naquele instante, algo dentro de mim se partiu entre medo e fascínio. Se tudo aquilo fosse real, o que significava ser chamado? Olhei para o horizonte. O vale parecia respirar, expelindo vapor quente entre as fendas. A sensação de estar sendo observado voltou com força total. Dona Alzira recuou murmurando: se ele já te reconheceu, agora você pertence à lua. Fiquei ali, sozinho, observando o vale. O ar vibrou, e o som que eu ouvia há dias ficou mais forte, mais claro. Era uma melodia, não apenas um ruído. E no instante em que o sol tocou o topo das pedras, a marca no meu braço brilhou levemente. O chão sob meus pés tremeu. E pela primeira vez tive certeza. O Vale da Lua não estava apenas me observando. Ele estava me chamando de volta para casa. Voltei ao Vale da Lua quando a noite já havia tomado conta do céu. O vento soprava frio e o som das cigarras parecia distante, como se o mundo tivesse se calado para me ouvir. A estrada de terra que levava ao vale estava deserta. O ar tinha um cheiro metálico e as luzes da cidade ficaram para trás, engolidas pela escuridão. No horizonte, as pedras brilhavam levemente sob o luar, um brilho azulado, pulsante, quase vivo. Eu senti a marca no meu braço vibrar, como se me guiasse, como uma bússola que apontava para algo que eu ainda não compreendia. Quando pisei novamente nas rochas lisas, o som retornou. Desta vez não era apenas um zumbido.
Eram vozes, distantes, misturadas, como ecos de palavras esquecidas. Fechei os olhos e tentei entender o que diziam, mas tudo o que ouvi foi um sussurro repetindo meu nome. Era impossível, mas eu juro, alguém ou algo me chamava. A sensação era de que as pedras sabiam quem eu era e que esperavam por mim há muito tempo. A temperatura caiu de repente. O ar ficou denso e uma névoa azulada começou a se formar sobre o solo. As pedras brilharam com mais intensidade e percebi que as fissuras no chão emitiam uma luz que pulsava em ritmo com o meu coração. Aproximei-me de uma das fendas e vi que ela se aprofundava como uma garganta luminosa, descendo para as entranhas da terra. Meu corpo inteiro formigava. O som, as luzes, o frio, tudo parecia se misturar em um único convite silencioso. Eu não sabia se deveria fugir ou continuar, mas continuei. Coloquei a mão sobre uma das pedras e uma descarga percorreu meu braço. Imagens invadiram minha mente, rápidas, intensas, fragmentadas. Vi figuras humanas cobertas por mantos brancos, reunidas sob o mesmo céu estrelado. Vi fogo descendo do céu, consumindo montanhas. Vi o Vale da Lua antes de ser vale, um lugar onde algo imenso caiu, abrindo uma cratera que nunca mais cicatrizou. Quando abri os olhos, estava ajoelhado, com o coração disparado e lágrimas escorrendo sem que eu entendesse o porquê. A névoa se abriu à minha frente, revelando uma passagem estreita entre as pedras. Era impossível que eu não tivesse notado aquilo antes. Caminhei devagar, sentindo o solo vibrar sob os pés. A cada passo, o som ficava mais nítido, mais harmônico, como uma música antiga sendo tocada por instrumentos invisíveis. Ao fundo, vi uma luz dourada, suave, acolhedora, como se me convidasse para dentro. E sem pensar, entrei. Lá dentro, o mundo parecia outro. As paredes rochosas refletiam a luz dourada, formando símbolos que se moviam lentamente, como se respirassem. Toquei um deles, e o símbolo se acendeu sob meus dedos. A marca no meu braço brilhou em resposta. Por um instante, senti que não estava apenas vendo o lugar. Eu fazia parte dele. O som agora vinha de dentro de mim, vibrando nos ossos, no peito, na alma. Foi então que percebi. O vale não era uma formação geológica. Era uma estrutura viva, um organismo adormecido. No centro da caverna, havia uma pedra maior que todas as outras. Flutuava alguns centímetros acima do chão, envolta por um halo de energia azul. Aproximei-me lentamente, tomado por uma mistura de reverência e medo. A superfície da pedra refletia imagens, memórias que não eram minhas, guerras antigas, povos desaparecidos. E em meio a tudo, uma mesma presença, algo vindo das estrelas. Um ser que não era humano, mas que havia deixado sua essência impregnada na terra. Senti a pedra se mover. Um som grave e profundo percorreu o ar, e as paredes da caverna tremeram. As marcas em meu braço começaram a se expandir, formando linhas de luz que cobriam meu peito e minhas mãos. Eu tentei recuar, mas minhas pernas não respondiam. A pedra pulsou uma última vez, e uma voz soou dentro da minha cabeça. Você me encontrou. Como era previsto. A frase ecoou em mim, e antes que eu pudesse reagir, tudo ficou branco. Quando despertei, estava do lado de fora do vale. O sol nascia, pintando o horizonte com tons dourados. Meu corpo tremia, mas o som havia cessado. Olhei para o braço. A marca ainda estava lá, mas agora fria, inerte. Nenhum vestígio da caverna da luz ou das vozes. Somente o silêncio. E, no entanto, dentro de mim, algo havia mudado. Eu sentia que parte de mim ainda estava lá, sob as pedras, onde o tempo não existe. Voltei para a cidade sem dizer nada a ninguém. Mas à noite, ao fechar os olhos, ouço a mesma voz me chamando. Calma, distante, eterna. Às vezes, sonho com o vale respirando, as pedras brilhando como constelações. E quando acordo, vejo o mesmo reflexo azul sob a pele, como se a energia ainda me habitasse. Talvez o Vale da Lua não seja apenas um lugar. Talvez ele seja um espelho, e eu, agora, o reflexo dele.
Nas semanas seguintes, tentei esquecer o que vi no Vale da Lua. Evitei falar sobre aquilo, evitei pensar. Mas os sonhos continuaram cada vez mais reais. Eu os chamava de ecos, lembranças que não eram minhas, mas que me puxavam para um passado distante. Via civilizações inteiras desaparecendo sob o mesmo céu estrelado que paira sobre o cerrado hoje. E sempre, em todos eles, a mesma voz sussurrava: o ciclo está prestes a recomeçar. Passei a sentir o tempo de forma diferente. Às vezes os dias pareciam se repetir. Pessoas me olhavam na rua com espanto, como se me reconhecessem de algum lugar. E eu percebia que a marca no braço pulsava quando a lua cheia surgia no céu. Era como se algo dentro de mim despertasse junto com o vale. Uma conexão que eu não pedia, mas que não podia negar. A cada noite, o som retornava, sutil, distante, até se tornar uma melodia impossível de ignorar. Decidi voltar, não por coragem, mas por necessidade. Algo dentro de mim queria respostas, e eu sabia que só o vale poderia dá-las. Cheguei ao entardecer e o lugar estava diferente. O vento trazia um aroma doce, quase metálico, e o brilho das pedras era mais intenso que nunca. As sombras pareciam se mover, como se me observassem chegar. Quando pisei na primeira rocha, o som parou, e o silêncio. O silêncio foi mais assustador do que qualquer ruído. Caminhei até o centro, onde antes vira a pedra flutuante. O chão tremia sob meus pés, e uma fenda começou a se abrir. De dentro dela emergiu uma luz dourada, densa, pulsante, que tomou o ar como se tivesse peso. Não havia calor, apenas energia. E então da luz, uma silhueta começou a se formar. Alta, esguia, quase humana, mas com olhos que refletiam o universo inteiro. Não precisei perguntar quem era. A voz que ouvi dentro da minha mente confirmou: sou o que restou daquilo que vocês chamam de criação. Tentei falar, mas minha boca não respondeu. As palavras vinham sem som, e mesmo assim ele me ouvia. Disse que o Vale da Lua era um ponto de encontro entre mundos, um elo deixado por seres que cruzaram os céus quando a Terra ainda era jovem. Disse que os humanos nasceram da mesma centelha que eles, mas esqueceram. E que de tempos em tempos alguém é chamado para lembrar. Eu era esse alguém, um guardião da memória adormecida. Ele me mostrou imagens, não com os olhos, mas com o pensamento. Vi o vale se formando, não por erosão, mas por impacto. Um fragmento de algo maior, vindo do espaço, caiu ali, trazendo a semente da consciência. Aquela rocha que eu toquei continha vestígios de vida não humana, energia viva, que moldou o ambiente e se fundiu com a terra. Vocês chamam de lenda o que é lembrança, disse a voz. E naquele instante tudo fez sentido. O Vale da Lua não era uma obra da natureza, era uma lembrança petrificada do cosmos. O ser estendeu a mão e uma luz branca atravessou meu peito. Não doeu, foi como sentir o tempo parar e o corpo se desfazer em poeira. Vi tudo, o início, o meio e o fim. Vi a humanidade nascendo e morrendo, repetindo ciclos de esquecimento. E compreendi que o vale era o ponto de reinício. Quando o mundo esquecesse demais, ele chamaria outro para lembrar, para recomeçar. E desta vez, ele havia me escolhido. A luz cessou e o ser desapareceu, deixando apenas o som grave que fazia o chão vibrar. A marca no meu braço brilhou uma última vez, transformando-se em um símbolo, o mesmo que eu havia visto nas paredes da caverna. Ele se fundiu à minha pele como fogo que não queima. E então tudo ficou escuro. Quando acordei, estava deitado na entrada do vale. O sol nascia e o som havia sumido. Desde aquele dia não voltei mais. Mas as pessoas dizem que o Vale da Lua anda diferente. Que à noite há uma luz que paira sobre as pedras e que o vento traz melodias que ninguém sabe de onde vêm. Alguns dizem que é o eco de quem foi chamado. Outros que o vale está vivo novamente. Eu não tento explicar, apenas ouço, porque no fundo sei que o ciclo começou outra vez. Hoje, quando olho para o céu, vejo o mesmo brilho que vi naquela noite. E compreendo que a verdade nunca esteve fora, mas dentro de nós.
O Vale da Lua não é um mistério a ser decifrado, é um espelho da própria origem. Enquanto a humanidade continuar esquecendo, ele continuará chamando. Chamando os que conseguem ouvir, chamando os que estão prontos. Desde aquele dia, nunca mais fui o mesmo. O mundo parece menor depois que você ouve a voz do universo chamando pelo seu nome. Às vezes, tento viver normalmente, ir ao trabalho, conversar com as pessoas, fingir que tudo é como antes. Mas em algum ponto, no fundo do meu peito, o som ainda vibra. Um lembrete de que existe algo muito maior nos observando e esperando. Talvez o Vale da Lua nunca tenha sido apenas um lugar. Talvez seja um portal, um espelho, um aviso. Quando fecho os olhos, ainda vejo o brilho das pedras. Elas respiram em silêncio, como se me observassem de volta, aguardando o próximo passo da humanidade. Então percebo, o mistério não foi feito para ser resolvido. Ele foi feito para nos manter buscando. O homem olha para o céu e sonha com o que há além, sem perceber que parte dele já esteve lá. O Vale da Lua é a lembrança viva dessa ligação antiga entre o cosmos e a alma humana. E se um dia você visitar aquele vale, caminhe devagar. Ouça o vento, o som da água entre as pedras, o sussurro que parece vir do chão. Talvez você também ouça o chamado. E quando ouvir, lembre-se de mim, porque o Vale da Lua nunca silencia. Ele apenas espera o próximo que vai escutar.